Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje estaremos falando acerca da análise narrativa no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, do versículo 20 ao 40. A passagem que fala do embate entre Elias e os profetas de Baal. O contexto lá em 1 Reis, capítulo 18, nós temos três narrativas. Primeiro, a busca para a solução da seca, do versículo 1 ao 19. Depois, do versículo 20 ao 40, o desafio no Carmelo. E, finalmente, a obtenção da solução da seca, dos versículos 41 ao 46. Então, começa com uma busca para a solução da seca e termina com a obtenção desta solução e passando aí pelo desafio no Carmelo. Falando especificamente da perícope de 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 ao 40, o espaço geográfico primordial, como nós bem sabemos, é o Monte Carmelo, que doravante está associado a Elias. O único outro lugar mencionado ao final da narrativa é o Ribeiro de Quizon, o mesmo que testemunhou uma grande vitória na época da juíza Débora. Os personagens são destacados: a multidão de israelitas, descrita como o povo, Raam, os profetas de Baal e o profeta Elias. Então, notem que os profetas de Aserá, eles são conclamados lá no final da primeira perícope, que termina no versículo 19, mas eles não vão aparecer aqui nessa narrativa, provavelmente porque eles não aceitaram o desafio. Ou seja, embora o rei Acabe seja descrito no versículo 20, ele não aparece durante toda a narrativa. E o pedido na narrativa seguinte, para avisar o rei, mostra que de fato ele encontra-se ausente aqui. A ausência de Acabe permite que toda a perícope de 1 Reis 18, 20 ao 40, concentre-se em torno da luta entre profetas, sendo Elias o protagonista e os profetas de Baal antagonistas, que por sua vez representam o verdadeiro conflito, Adonai versus Baal. Por isso que os profetas de Aserá, eles estão ausentes. Tanto Acabe quanto seus mensageiros são ajudantes. O grande objetivo, entretanto, é levar o povo que testemunha a uma decisão. Segundo a metodologia proporcionada por Jean-Louis Scar, existe uma trama de ação, a qual apresenta a passagem de uma situação infeliz, a solidão de Elias, para outra feliz, a vitória incontestável no desafio. Esta trama, segundo Garciel, apresenta três cenas. Esse esquema tríplice, ele é muito visto durante a Bíblia, especialmente aqui no relato das histórias de Elias. O diálogo entre Elias e os israelitas, a primeira vez no ciclo que Elias dirige-se a seu próprio povo, propondo o desafio, do versículo 20 ao 24. Depois Elias dirige-se aos profetas de Baal, no versículo 25, seguida da performance destes, no versículo 26, acompanhada pelas tiradas irônicas de Elias, no versículo 27, constatando a inutilidade de seus esforços, nos versículos 28 e 29. Termina então com a entrada de Elias em ação, iniciada com nova fala ao povo, no versículo 30, efetuando agora o sacrifício bem-sucedido, que vai até o versículo 40. Por outro lado, Alan Hauser e Russell Gregory preferem dividir em apenas duas cenas: Elias colocando os termos para o desafio, nos versículos 20 ao 29, e a decisiva vitória de Adonai e de Elias, nos versículos 30 ao 40. Isso equivale a enquadrar as duas primeiras cenas propostas por Garciel numa única. Mas dentro da divisão tríplice, que é uma das preferidas na Bíblia e é uma das preferidas na análise narrativa, Elias participa ativamente em todas as cenas, interagindo com o povo na primeira e última cena. Na cena intermediária, então, há uma descrição da ação desesperada dos profetas de Baal, com um rápido comentário irônico de Elias. A última cena, de acordo com Garciel, deve adequadamente, pela mudança dos quadros, ser dividida em três subcenas: o pedido de Elias para que o povo se aproxime e toma providências acerca do altar quebrado,
do versículo 30 ao 35, a oração de Elias, que é uma das orações mais emocionantes da Bíblia, do versículo 36 ao 38, seguida, por último, imediatamente da resposta divina e a do povo no versículo 39. E essa última cena é completada com a matança no ribeiro de Quizon dos profetas de Baal no versículo 40. Toda a narrativa gira em torno do verbo aná, responder. Basta perceber como ele vai se repetindo. E isso ajuda também a destacar esta narrativa da primeira e da última. O povo não responde a uma primeira pergunta de Elias, no versículo 21. Elias então propõe o desafio do Deus que responder ao que o povo responde positivamente no versículo 24. Os profetas de Baal pedem desesperadamente para que seu Deus os responda, no versículo 26, e o narrador declara que não houve quem respondesse, no versículo 29. E, finalmente, Elias pede durante sua oração que Adonai responda, no versículo 37. Então, notem como o verbo responder, ele está aqui bem salientado em toda a narrativa. Esse dado, conjugado ainda com a metodologia de Scar e a proposta do esquema quinário de Marguerrat e Bourquin, permite identificar as seguintes subdivisões da trama. A primeira, a exposição ou situação inicial no versículo 20, com as circunstâncias para a ação. O envio de mensageiros por Acabe a todos os filhos de Israel para juntar os profetas no Monte Carmelo, Elias de um lado e os profetas de Baal do outro. Segundo, o nó ou complicação dos versículos 21 ao 35, a qual inclui a colocação do problema em si por Elias, o início da ação, quando surge o problema, um profeta de Adonai contra vários profetas de Baal e a indecisão do povo. E a complicação em si, no versículo 26 ao 29, onde surge a tentativa por parte dos profetas de Baal em solucionar o problema, sem êxito algum. Mas o próprio Elias amplifica ainda mais para essa complicação pelas prescrições dadas para a reconstrução do altar, quando ele pede para encharcar de água. Terceiro, a ação transformadora ocorre pela oração de Elias, devidamente respondida. O desenlace, no versículo 39, é a solução do problema proposto por Elias, lá no início, no versículos 21 e 24. A declaração do povo de que Adonai é Deus e não Baal. Esse é o principal objetivo. E aí termina com a quinta parte aqui da narrativa, no esquema quinário, que é a situação final, com a ordem de Elias para chacinar os profetas de Baal. De Vries propõe uma estrutura mais pormenorizada, aqui com pequenas adaptações, correspondendo às cenas rearranjadas em 4 atos, que são emoldurados por uma introdução e uma conclusão. Nesta organização feita por De Vries, há uma alternância entre arranjos, obstáculos e, do outro lado, fracasso, triunfo. Então, notem, os arranjos para o desafio, nos versículos 21 ao 24, você tem o fracasso de Baal e seus profetas, no versículo 25 ao 29. Depois, os obstáculos postos por Adonai, colocados por Elias, mas em nome de Adonai, nos versículos 30 ao 35. E aí você tem, contrapondo ao fracasso de Baal, o triunfo de Adonai e de Elias. Então veja como é bem interessante. Mas se há uma trama, há um programa narrativo apresentado logo no início. Se Adonai é o Deus, ide após ele. Mas se é Baal, ide após ele. O programa é bem delineado, pois a primeira formulação é completa e enfática. Já na segunda formulação, sequer se admite conceder o título de Deus para Baal. Isso é bem interessante e que às vezes algumas traduções não deixam bem claro essa questão. O uso do verbo passar para cochear no versículo 21 evoca a ideia de alguém que tenta inutilmente equilibrar-se entre dois lugares distantes ou não firmes. E lembra também a Pêssar, a Páscoa, o grande evento do Êxodo.
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E por que cocheareis esquecendo do grande evento libertador de Deus na Páscoa? Tudo isso está incluído na pergunta de Elias. Portanto, não Elias, mas Adonai é o grande protagonista da narrativa, ou ainda, numa outra nomenclatura, entre aspas, o herói, pois obtém vitória inconteste sobre Baal, o verdadeiro antagonista, considerado Deus da tempestade e do fogo. E, por ironia, é Adonai que responde pelo fogo. O verbo passar retorna no versículo 26 para descrever a dança dos profetas de Baal, outra ironia que acaba não sendo demonstrada nas traduções. E o propósito é comparar o ridículo tanto deles quanto dos israelitas em tentar algum tipo de contato com esta pretensa divindade. Há ainda dois fatos dentro da narrativa que merecem atenção, segundo Garciel. A menção do nome Jacó, depois transformado para Israel, lembrando o episódio de Jacó e o anjo de Adonai no val de Jaboque. E o uso de uma grande quantidade de água, a despeito, não podemos esquecer, da severa seca que assolava o país. Isso fala do esforço que deve ser despendido para vencer o desafio. Por isso que lembra o desafio que Jacó passou no val de Jaboque. Esta narrativa ainda se destaca no versículo 36 por ser a única no ciclo de Elias em que o narrador reconhece diretamente ser Elias um profeta, em estrita conexão com o momento em que invoca a Deus para responder sua oração, evidenciando que, em cumprimento ao exposto lá em Deuteronômio 18, dos versículos 20 ao 22, de fato Elias é o verdadeiro e autêntico profeta de Adonai. Uma outra coisa que chama atenção na narrativa é essa matança dos profetas de Baal. Temos que entender que dentro da proposta lá do Antigo Testamento, ela atende à lei de Talião, em retribuição ao extermínio sistemático dos profetas de Adonai, perpetrados por ordem de Jezabel, conforme relatado lá no início do capítulo, no versículo 4. E aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para esse estudo. Que Deus abençoe.